Boa noite. E atenção, você que está em casa um pouco preocupado com a situação econômica, parece que o Brasil parou de piorar. Há sinais evidentes e positivos na economia brasileira. Essas opiniões, entre outras, foram dadas pelo nosso entrevistado desta noite no Roda Viva, deputado federal Roberto Campos, pelo PDS do Rio de Janeiro. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido pela TV Minas, Cultural e Educativa, TVE do Ceará, TV Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE do Mato Grosso do Sul. Roberto Campos tem 74 anos, é economista. Foi autor do plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Foi embaixador do Brasil em Washington, ministro do Planejamento do Castelo Branco, embaixador em Londres, senador pelo Mato Grosso e eleito deputado federal pelo PDS do Rio de Janeiro. É considerado um dos decanos entre os defensores do pensamento liberal no Congresso. Para entrevistar o Roberto Campos esta noite no Roda Viva, nós convidamos Ricardo Sete, jornalista da Editora Abril, Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, Fátima Turci, editora do Fax Paper da Agência Estado, Aloysio Biondi, diretor de redação do setor de revistas do grupo DCI Visão, jornalista Tão Gomes Pinto, Luiz Gutenberg, comentarista político da TV Bandeirantes, Dácio Nitrine, diretor de operações jornalísticas do SBT. Você que está em casa assistindo o Roda Viva e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Ana e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. O Brasil parou de piorar? Eu acho que sim. A impressão que eu tenho é que a direção é correta. Precisamos apenas intensificar o movimento na direção correta. Um bom indicador de que as coisas cessaram de piorar é que o Brasil está atraindo capital para as bolsas de valores. E as bolsas são geralmente proféticas, proféticas do bom e profetas do mal. Por que o senhor diria que ele parou de piorar? Que sinais mais evidentes na economia, não os sinalizadores como a Bolsa, mas... Primeiro, há mais consistência de política econômica. E os agentes econômicos começam a acreditar que o país saiu da cadeira elétrica, com boas chances de a ela não voltar. Em segundo lugar, estamos nos encaminhando para um acordo com a comunidade financeira internacional, uma reconciliação. Essa reconciliação com a comunidade financeira internacional foi o prenúncio de melhorias em todos os outros países da América Latina, México, Chile, Bolívia, Venezuela e agora a Argentina, que está fazendo um esforço grande de modernização. O mesmo acontecerá com o Brasil. Curiosamente, às vezes, o ajuste interno é facilitado a partir do exterior. Restaurado um certo grau de confiança externa, fica mais fácil restaurarmos a confiança interna. Além disso, é muito útil termos uma auditoria permanente. E o sentido de acordos com o fundo é exatamente termos um auditor permanente, incômodo e crítico, para evitar esbórnias. Ricardo Sete, por favor. Posso interromper um minutinho? Porque a pergunta sobre... O senhor falou que viriam capitais capitais estrangeiros e investimentos dirigidos à Bolsa. O investimento em Bolsa normalmente não é investimento em capital produtivo, enfim, não gera produção. O Brasil, com a recessão da forma em que está, quer dizer, nós estamos precisando de investimento em produção para aumentar emprego, etc. O senhor acredita que esse tipo de investimento também virá? De pleno acordo. Eu acho que o investimento em bolsa é apenas um prenúncio. Eu não diria que não é investimento produtivo. É investimento de curto prazo. Nós necessitamos de investimentos de longo prazo. Mas para reconquistarmos a confiança do investidor de longo prazo, precisamos demonstrar que não vamos mais submeter o país a choques elétricos, que afetam também os investidores. Precisamos, em segundo lugar, avançar mais no terreno da privatização, que isso dará mais confiança de que o Brasil realmente embarcou na senda da modernidade. Precisamos ainda liberar mais o câmbio, eventualmente até unificar as taxas de câmbio. Isso tem sucedido em outros países e, se isso fizermos, eu acrescentaria que é necessário também completarmos o nosso processo de reconciliação com a comunidade financeira internacional. Processo em que o acordo com o fundo é o primeiro passo. Temos o acordo com o Clube de Paris e, em seguida, o acordo com os bancos privados. Completado esse elenco de providências, aí, então, poderemos pensar no regresso de capitais de investimento no longo prazo.
Talvez haja uma condição político-jurídica importante. É preciso reformarmos essa desastrosa Constituição, que discrimina contra os capitais estrangeiros, coloca as empresas estrangeiras como empresas de segunda classe e nos coloca em órbita, fora do mundo moderno. Sete, por favor. Deputado, por falar em choque elétrico, qual a sua opinião sobre a proposta do ex-ministro Mário Henrique Simons de se caminhar para uma etapa em que se fixaria o dólar como indexador da economia? Seria algo como ocorreu na Argentina, quer dizer, pelo menos uma parte do que foi feito lá. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é a mesma do ministro Marcílio. Isto é algo a se pensar mais tarde, no fim do caminho. Temos ainda uma longa estrada a percorrer. Adotar-se a âncora cambial parece algo tentador. Entretanto, se não houver primeiro uma disciplina fiscal, orçamentária e monetária que se julgue durável e que seja como tal percebida pela sociedade, nós podemos lançar uma âncora cambial no lodo. E, se não houver essas pré-condições de natureza fiscal, o que resulta é que seríamos logo levados a uma desvalorização cambial e isso destruiria o valor da âncora. É algo que pode ser usado para acelerar a queda da inflação, uma vez que todas as medidas necessárias a provocar a queda da inflação tenham sido tomadas. Ora, o Brasil ainda tem um grande número de incertezas, há todo o buraco negro da Previdência. Não se sabe o que vai ocorrer com a reforma fiscal. Amarrarmos, então, a uma âncora cambial seria lançá-la no lodo. Deputado, então, o senhor falou num longo trajeto, desculpa, é porque isso complementaria a ideia. O senhor falou num longo trajeto, quer dizer, teríamos que esperar ainda um bom tempo para os investimentos produtivos chegarem e para a economia retomar o seu crescimento, digamos assim. Mas o sofrimento está aí. Quer dizer, a recessão é profunda, as perdas salariais são enormes, cerca de 40% em relação a 85%, se não me engano. O desemprego cresce, a inadimplência cresce. Como é que o senhor vê esse tempo de espera para que a economia retome o seu curso normal? Com grande angústia, você tem razão. Estamos sofrendo mais do que seria útil num combate à inflação. Por quê? Estamos atravessando uma segunda recessão. Tivemos uma primeira recessão desperdiçada. Recessão é algo tão cruel que não se deve, de maneira nenhuma, desperdiçar períodos recessivos. O que ocorreu? Quando foi lançado o primeiro programa Collor anti-inflacionário, sabia-se que isso representaria uma cirurgia anti-inflacionária, uma cirurgia do câncer. Havia que tomar-se precauções contra choques operatórios. O grande choque operatório, habitualmente, é o desemprego. Quais são essas precauções anticíclicas contra choques operatórios? São mais ou menos clássicas e foram aplicadas em 1964, quando houve um grande ajuste na economia brasileira. Desde a primeira reunião do Ministério Castelo Branco, propôs-se um programa anti-inflacionário e o presidente e os ministros foram advertidos de que haveria subprodutos desagradáveis e era necessário ter uma lista de remédios. Quais eram os remédios? Primeiro seria a construção civil. Por isso, o primeiro ato do governo foi o lançamento do BNH e de um mecanismo de poupança para ativar a construção civil como um instrumento antirrecessivo. Segundo, a agricultura. Liberamos imediatamente os preços agrícolas, estabelecemos um sistema de preços mínimos, estabelecemos um programa de subsídio a fertilizantes, que eram então pouco usados no Brasil. O terceiro instrumento que utilizamos foi o incentivo às exportações. Cunhou-se então o slogan, exportar é a solução. E o quarto remédio anticíclico, antidepressivo, seria a abertura para capitais estrangeiros. Conseguimos fazer funcionar os três primeiros instrumentos. O quarto instrumento é mais difícil. Uma vez quebrado o delicado vaso da confiança, mesmo que se tomem medidas de saneamento financeiro e de atração de capitais estrangeiros, eles geralmente tardam a vir. No nosso caso, eles vieram depois, já na gestão do Delfim Neto. Mas conseguimos, então,
fazer a inflação cair para metade, depois para um quarto do que era em 3 anos, sem nenhum ano de crescimento negativo. Deputado, o mínimo crescimento foi 2,8%. Falava-se na recessão do Castelo Branco. Mas no final do governo Castelo Branco havia uma grande recessão. Inclusive, quem reativou a economia via plano habitacional foi o ministro subsequente. O governo Castelo Branco terminou com uma grande recessão. Bom, como é que se mede uma recessão? Inclusive a safra de 65, por uma questão de política monetária, não se comprou. Se comprou a safra de 64, não se comprou a safra de 65. A safra de 65 foi uma das maiores da história e nos criou enormes problemas. Foram levados a uma grande expansão monetária para comprar a safra. Depois apertamos demasiado o crédito na safra de 66. Demasiado. Para exatamente evitar a explosão inflacionária derivada da expansão ocorrida em 1965 por um ato benéfico da Previdência que monetariamente era um ato maléfico. Agora, quando você diz que houve uma grave recessão, claro que houve recessão setorial, eu até acho mas o que há a medir é o efeito global. Como é que se mede o efeito global? Cresceu ou não cresceu o PIB? Cresceu o PIB. Positivamente, sim. Qual o nível mínimo de crescimento do PIB? 2,8%. Não houve nenhum ano de crescimento negativo. Mas foi preciso até lançar veículo depenado e tudo mais, porque não havia mercado para nada. Deputado, não, o que se fez naquela ocasião foi uma ação anticíclica tópica. Houve uma crise na indústria automobilística, semelhante à que está ocorrendo agora. O que fizemos? Resolvemos utilizar um instrumento fiscal. Demos uma redução de 75% do IPI no primeiro mês de compra, 50% no segundo e 25% no terceiro. Em 4 meses, os pátios estavam esvaziados e a indústria voltou a operar normalmente. Um minutinho, desculpe, um minutinho, por favor. Eu gostaria de informar que chegou mais um dos nossos convidados, Luiz Nassif, jornalista da agência Dinheiro Vivo e colunista da Folha de São Paulo. Então, tem uma pergunta, o Gutenberg em seguida. Deputado, o senhor falou numa postura, numa atitude do governo e do próprio país, de certa maneira, que indica essa situação de que estaríamos parando de piorar. E em seguida, o senhor relacionou uma série de instrumentos do período imediatamente pós-64, que foram eficazes na época. Eu queria que o senhor analisasse os instrumentos que estão sendo usados agora por esse governo no gerenciamento dessa postura e se aprofundasse um pouquinho num problema que me parece muito grave e que o senhor não tinha, enquanto ministro do governo Castelo Branco, que é a questão política, a falta de um embasamento político consistente a nível de Congresso. Bom, em primeiro lugar, quais são os defeitos gerenciais da atual política? O primeiro defeito gerencial foi não se ter à mão, não se ter preparado os instrumentos anticíclicos para aliviar a recessão. Nada se fez pela habitação. Até agora, ainda não se reconstruiu um sistema financeiro destinado a ativar a construção civil. No período Zélia, a agricultura entrou praticamente em colapso. Esse grande instrumento antirrecessivo, que era a agricultura, entrou em colapso. Isto já foi corrigido. Marcílio está usando a agricultura agora como instrumento anticíclico. Exportações. As exportações também foram objeto, enfim, de desinteresse, se não mesmo de discriminação no período anterior. Essa poderosa arma anticíclica que são as exportações. Nós eliminamos os organismos de financiamento de exportação, eliminamos os subsídios à exportação, a taxa cambial ficou sobrevalorizada, enfim, punimos as exportações e com isso agravamos inutilmente a recessão. Aliás, a recessão inicial foi inútil em si mesmo, porque foi provocada no setor privado pelo confisco. O confisco foi um enorme choque recessivo aplicado na hora errada, no lugar errado. O lugar errado era o setor privado, quando o que devia ter sido contido era o setor público. A hora errada, porque não se pode fazer uma recessão no setor privado antes de fazê-la no setor público. O setor privado tem que ficar robusto para absorver os excedentes liberados pelo setor privado. Agora já corrigimos 2 dos aspectos. Já uma política agrícola, já uma política de exportação. Estamos procurando ativar o terceiro instrumento, que é a reconciliação com a comunidade financeira internacional. Isso depende do Clube de Paris, acordo com o fundo, pacificação dos bancos, mas ainda nada fizemos, ou muito pouco fizemos, pela construção civil.
As dificuldades hoje são maiores do ponto de vista político, no sentido que ao governo falta um embasamento político. Mas ele o teve no início, a rigor. O governo pediu as coisas erradas do Congresso. O Congresso não foi negativo. Foi o governo que pediu o confisco, foi o governo que pediu 2 congelamentos, foi o governo que pediu o fundão, todos os instrumentos errados. Não se pode, portanto, atribuir essa responsabilidade ao Congresso. Indiscutivelmente, o Congresso tem sido negativo nas reformas estruturais básicas, reforma da Constituição. Tem sido lento em tratar do problema de desregulamentação portuária e nunca entendeu o que é uma política salarial. Aliás, a expressão política salarial me revolta. Temos que marchar para a livre negociação salarial. Essa é a única política salarial possível. O Congresso, nesses 3 pontos, foi deficiente. Por que ele foi deficiente, deputado, na sua opinião? Porque não cuidou de estabelecer uma base política. Inicialmente, o prestígio de Collor era enorme e o Congresso assaz submisso. Ele partiu do princípio de que a negociação política era fisiologia. Não necessariamente. Desculpe, eu pergunto por que o Congresso foi deficiente? Exatamente porque ele não agiu face a propostas governamentais em várias coisas importantes. Não aprovou o emendão naquilo que era vital para a modernização econômica. Extinção do monopólio da Telebrás, redução da área monopolística da Petrobras, redefinição da empresa nacional para evitar discriminação contra empresas estrangeiras e assim por diante. Outras propostas governamentais, desregulamentação de portos, o governo não agiu. A modernização da legislação sobre propriedade industrial, o Congresso ainda não agiu, foram propostas governamentais. O Congresso tem sua dose de culpa. O senhor acha que o Congresso não agiu por fisiologismo ou por equivocado politicamente? Descoordenação, não acredito que seja fisiologismo, muito mais descoordenação e inconstância governamental. O governo não marcou as corretas prioridades com a suficiente intensidade. Por exemplo, em matéria portuária, desregulamentação portuária, algo vital para o comércio exterior, primeiro ameaçou mandar uma medida provisória, que teria sido a solução correta. Depois enviou um projeto com pedido de urgência. Depois retirou o pedido de urgência. Ora, isso facilitou a mobilização de interesses corporativistas. Gutenberg, por favor, e Nassif. O senhor falou em remédios para o processo recessivo. E eu estranhei que o senhor não citou, por exemplo, a necessidade de algum remédio, a cartelização, por exemplo, com que os poderosos, com os especuladores estão se aproveitando dessa situação. Parece odioso que a recessão atinja somente os pobres, os trabalhadores mais modernos, os não especializados, que os empresários produtivos estejam sofrendo amargamente, alguns bons empresários estão vendo os seus negócios fracassarem. Enquanto isso, as empresas poderosas, geralmente empresas internacionais, estão fazendo o que querem, estão se organizando, se estruturando mercadologicamente para massacrar, para aproveitar-se dessa coisa. Um exemplo claro disso é que, nesse fim de semana, havia declarações de agentes imobiliários dizendo que só estão vendendo apartamentos de luxo. Os apartamentos de luxo nunca se venderam como estão se vendendo. Portanto, existe uma camada da população, existe alguém neste país que está se aproveitando fartamente, que está rindo da desgraça brasileira nessa situação recessiva. E o senhor não citou exatamente esse aproveitamento perverso que esses grupos estão fazendo. Eu não citei por uma razão simples, eu preciso diferenciar entre 2 planos. O combate a trusts, a cartéis, a oligopólios é um instrumento muito importante e muito coerente com a ética capitalista. Apenas, isso não é um remédio antirrecessivo, é um remédio anti-inflacionário. Quanto à distribuição dos sacrifícios, eu não diria que as grandes empresas estão se rindo da situação dos pobres, nadando em prosperidade. Pelo contrário, os balanços são extremamente negativos. Os balanços do ano passado são desastrosos para a maioria das empresas. E o nosso problema em relação a essas grandes empresas multinacionais, a rigor hoje, é impedir que elas saiam. Há um êxodo de capitais do Brasil. O último exemplo foi o da Ford, que fechou uma fábrica de motores. As multinacionais consideram hoje o Brasil um país de alto risco e baixa rentabilidade.
Deixa eu pegar esse aspecto, você está falando exatamente de multinacionais e empresas com certo oligopólio ou monopólio. A atual queda de braço entre o ministro da Economia, Marcílio, e a indústria automobilística, o senhor acha que vai resultar em quê? Quer dizer, normalmente quando há essa quebra de braço, historicamente a indústria tem vencido, né? Então, isso é uma coisa. E outra coisa, se o senhor aceita, como defensor, por exemplo, do imposto único, e um crítico como o senhor é da carga tributária, o senhor acha justo esse tipo de argumentação da indústria de que ela é penalizada com o excesso de carga tributária? Eu acho que é um caso em que ambos têm razão. A razão do lado das multinacionais automobilísticas e a razão do lado do ministro da Fazenda. Ele se angustia, obviamente, com esse aparente absurdo. Há carros nos pátios de estacionamento e os preços continuam subindo. Do ângulo das empresas, qual é a situação? Elas foram, no passado, favorecidas demais e prejudicadas demais. Favorecidas demais porque se beneficiaram de duas coisas de que não se deveriam ter beneficiado. Um nível excessivo de proteção, que em alguns casos chegou até a proibição de importação. E preços de aço subvencionados. Nada disso era merecido merecido por essas empresas ou para elas necessário. Em contrapartida, essas empresas foram duramente punidas e a explicação da existência das nossas carroças é precisamente essa. Houve 4 castigos impostos à indústria automobilística. Primeiro, controles de preços completamente irracionais. E não impediram que os balanços delas sempre apresentassem excelentes resultados. Gutenberg, se apresentasse resultados, você teria os japoneses correndo para cá, os franceses correndo para cá, os ingleses correndo. O nosso problema é reter essas empresas, porque o Brasil não tem lucratividade suficiente. Mas, no certo momento, elas se organizaram para evitar que entrassem empresas, outras empresas. Elas impediram, houve interesse. Obviamente, as empresas sempre querem um oligopólio, mas não havia nenhuma legislação que obrigasse o governo a atender a esse pedido. Ao contrário do monopólio da Telebrás, monopólio da Eletrobras, monopólio da Petrobras, não havia monopólio da indústria automobilística. Vieram várias empresas depois que o primeiro grupo se consolidou. Vieram a Fiat, a Volvo, a Scania-Vabs, houve uma incursão francesa aqui com a Renault, que depois saiu, mas eles não deviam ter tido nenhum oligopólio. A entrada no mercado era por lei livre e deveria ter ficado livre administrativamente. O governo é que errou ao criar uma espécie de oligopólio administrativo que não era exigido pela lei. Mas em que elas sofreram? Controles de preços, a punição às exportações, seja por dificuldades, em alguns casos, de licenciamento, mas principalmente pela taxa cambial. Proibição de importação de peças. Elas foram obrigadas a comprar peças no mercado local. O nosso carro é talvez o único do mundo. E que 99% do automóvel é feito no país. Eu só queria terminar. Quarto, a suprema punição, a idiota punição, a vergonhosa punição da desatualização informática com a lei de informática, que transformou realmente nossos automóveis em carroças da idade pré-eletrônica. Elas foram punidas. O senhor dá licença agora. Eu acho que é importante, o senhor falou que a Ford fechou uma fábrica aqui porque o Brasil não seria mais atraente para o capital estrangeiro. A gente viu recentemente, a General Motors está fechando 30 fábricas no mundo todo. O senhor sabe que a Ford, por exemplo, o mercado americano está muito ruim, a Ford, na verdade, reduziu drasticamente a produção de caminhões lá, daí ela ter reduzido as importações do Brasil, quer dizer, eu acho que isso aí coloca uma questão importante, quando o setor fica só nas mãos do capital estrangeiro, quer dizer, eu não tenho uma empresa nacional também, a política é muito a política da matriz, né? Eu acho que se vendeu muito essa ideia de que a Ford está saindo do Brasil, que a General Motors, eventualmente, pode também reduzir a produção no Brasil, porque nós somos um país péssimo, né? Quando, na verdade, isso é uma política nacional, da matriz. A Volkswagen, por exemplo, havia um acordo do Brasil com a Nigéria, né, na área de petróleo, de troca, e a Volkswagen daqui exportava para a Nigéria. Em 82, com a crise da dívida, a matriz da Volkswagen passou essa cota de exportação para o México. O senhor deve ter conhecimento disso. Quer dizer, então,
É uma questão até que eu ia colocar sobre a abertura do capital estrangeiro, temos que ir para a modernidade, tudo bem. Mas alguns setores, a inexistência de uma empresa nacional no setor, a gente fica totalmente dependente da política da matriz. E em relação ao automobilístico, o senhor falou dos incentivos e disse que a indústria foi penalizada, né, por um dólar artificialmente cotado muitas vezes. Só que eu gostaria de lembrar a existência do BFIEX, que permitia exatamente a indústria automobilística importar até 30% do que ela exportava, certo? Quer dizer, então se calculava que o dólar para a indústria automobilística não era esse, o dólar valia o dobro, porque na verdade, ao mesmo tempo que havia os índices de nacionalização, mas havia autorização, todas as empresas do BFIEX tinham autorização para... Basicamente, a proporção de 3 para 1, né? Exato, já era o BFIEX. Quer dizer, então, não sei quem tem razão, se é o ministro ou a indústria automobilística, mas na verdade eu também me pergunto se aqui é tão ruim, com tantas vantagens assim, como é que não se compete? E em relação às carroças, o estudo divulgado a semana passada mostrou que algumas fábricas no Brasil estão defasadas mais de 20 anos em relação aos modelos lá, né? Então, será que só a lei de informática que foi culpada por esse atraso ou realmente não houve interesse da indústria automobilística aqui em modernizar a sua produção? Em resumo, talvez indo para a sua linha, nesse momento em que se tenta abrir mercado, criar concorrência, será que as multinacionais também não vão ter que mudar de atitude? Elas foram totalmente santas nesse período todo da vida do país? Pione, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe colocar uma pergunta. Você acha que uma indústria nacional teria sobrevivido a essas inconstâncias de nossa política? Ora exporta, ora não exporta. Mas sobem os custos e se mantém o controle de preços. Nós tivemos 3 indústrias automobilísticas nacionais. Nós tivemos a Vemag, que faliu. Nós tivemos a Willys Overland, que desapareceu. Nós tivemos a Simca, que tentou se implantar no país. A questão mas isso aí foi é que nós não tínhamos um conjunto de políticas capazes. O senhor mesmo estimulou a redivisão de mercado? O senhor mesmo estimulou? O senhor estimulou para ver a escala de produção. Se nós tivéssemos uma indústria nacional pobre dessa indústria nacional, já teria falido há muito tempo. Não, mas essas multinacionais se aguentaram porque várias delas tinham mercados externos, conseguiam exportar, e porque várias vezes eram abastecidas de capital pela matriz. O deputado responde, em seguida os outros fazem perguntas. Você colocou 2 questões, ou seja, uma, se no fundo não se trata de uma política da matriz dessas multinacionais em relação ao enxugamento da sua produção e das suas fábricas no mundo, o fato como a da Ford está fechando unidades no Brasil, e outro, se a própria indústria automobilística brasileira não se preocupou em se modernizar e por isso tem esse atraso e, no fundo, não é tudo culpa da questão da lei de informática. Desculpa, talvez a questão mais importante seja o seguinte, se o deputado não acha perigoso, em certos setores, como o da indústria automobilística, não haver indústria nacional. Essa é a questão que ele colocou. Bom, eu acho utilíssimo que haja uma indústria nacional. E existirá uma indústria nacional se nós tivermos constância e coerência de política. Com o atual ioiô em política econômica financeira, as empresas nacionais não aguentam. Não aguentam porque elas não têm um apoio de capitais externos, não aguentam porque elas não têm os mercados externos que uma multinacional consegue arranjar e, com isso, sobreviver. A indústria automobilística é oligopolística em todo o mundo. Na França, você tem 2 produtores. Na Itália, praticamente um grande produtor que absorveu os outros. É a Fiat que absorveu a Alfa Romeo, Isotta Fraschini, etc. A Inglaterra, a indústria inglesa, provavelmente, quase desapareceu. É hoje uma indústria japonesa. Nos Estados Unidos, aí está a explicação. A Ford e a General Motors nos Estados Unidos estão se contraindo lá violentamente porque não conseguem concorrer com os japoneses lá. Aqui no Brasil não haveria razão para saírem do Brasil, porque aqui não há concorrência japonesa. Talvez venha no futuro. No momento, não há. Se estão desativando investimentos aqui, é porque realmente o nosso mercado é um mercado não só pobre, nosso mercado é hoje inferior ao de 12 anos atrás, é inferior ao de 1980, não só porque o nosso mercado é pobre, como porque existe um complexo de leis, regulamentos, imposições, que ainda se fossem regras do jogo estáveis, seriam suportáveis, mas que são regras delirantes do jogo, então, a que ninguém pode se adaptar. Até que ponto esse problema econômico brasileiro é puramente econômico ou é político?
Em que momento? O senhor, quando estreou no Senado, fez um discurso impressionante e tal, e terminou um monólogo, porque não teve consequências, quer dizer, o senhor não voltou a fazer outros discursos, talvez não tenha sido suficientemente espicaçado, nem teve, certamente, oportunidades para fazer isso. Na verdade, o senhor faz um monólogo. O senhor fala, etc, às vezes profeticamente, na sua posição anti-esquerdista, tal, anti-socialista, tal, mas no fundo, o senhor faz o discurso de um professor de economia, Deixa de um economista. Deixa eu pegar esse gancho seu, que é importante aí. Hein? Eu quero pegar esse gancho depois que Pois você... é, ele faz o discurso de economista. E, na verdade, o problema é político. O senhor, politicamente, não tem o peso que o senhor tem como economista. Gutenberg, o Brasil não mudou. O Brasil hoje não quer se modernizar, o Brasil não quer abertura internacional, o Brasil não volta ao Fundo Monetário Internacional, o Brasil não quer reformar a Constituição, o Brasil não aboliu praticamente a lei de informática. Você acha que eu não tive nenhuma contribuição para isso? Você acha Mas que o eu não senhor foi semeei? profeta de Você tudo acha isso, que eu não exatamente, peguei? é. Não, mais do que profeta, eu semeei. Outros podem ter colhido, mas eu semeei, meu caro Gutenberg. Boa parte dessa semeadura foi minha. Eu fiquei por muito tempo isolado, porque exatamente pregava coisas Acho que que politicamente pareciam o senhor continua utópicas. isolado. Eu fui um herege que se transformou num profeta, meu caro Gutenberg. Há mérito nisso. Deputado, deixa eu pegar esse ponto. Eu acho que realmente o seu discurso, em muitos pontos relevantes assim, dessa mudança cultural do Brasil, o senhor está presente, o discurso liberal, a redução do paternalismo, desregulamentação. Mas a hora que entra em políticas sociais, os liberais, eles, não sei o que acontece, dá uma travada, a não ser com algumas exceções, o Eduardo Janete, dá uma travada danada. Então, quando se fala em progressividade, que eu acho que é um instrumento moderno, é um instrumento eficiente, não é paternalista, de você conseguir proteger um pouco os pobres, o tema da progressividade é tratado como se fosse... o que diz o João Milão? Não, você vai premiar... se a pessoa ganhou mais, é porque ela foi melhor, foi mais inteligente, e ela não pode ser punida. Que é algo que vai contra, inclusive, os princípios da substituição de um modelo paternalista por um modelo tributário que garante. Por que tem essa dificuldade? Outro ponto, em relação, por exemplo, às dívidas do Brasil. Quando mexe com os credores externos, há uma grita grande. Isso tem razão em muitos pontos que o senhor coloca, a necessidade de se criar um cenário favorável ao investimento estrangeiro. Mas quando se fala de políticas sociais, dos débitos que o governo tem com fundos sociais e tudo, há um silêncio atroz. O que acontece com os liberais que não conseguem definir, ao lado de sua faceta modernizadora, professor, essa faceta de uma visão social mais moderna? Deputado, desculpe, essa questão social do liberalismo também é colocada pelo telespectador Ataíde Silva Passos, aqui de São Paulo, e o Fernando Wagner de Santos também pergunta por que as ideias liberais não conseguem se firmar no Brasil. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, progressividade. Progressividade é um conceito que já atingiu o seu apogeu e hoje está em declínio. A progressividade, a ideia de progressividade nos impostos se baseava na ideia de que o particular gasta mal e que o governo gasta bem. Portanto, é ético, é moral tirar do indivíduo que gasta mal para entregar ao governo que gasta bem. Mas, Nassif, o governo gasta bem, nós estamos vendo um enorme desperdício do governo. Quando se estabelece o imposto de renda progressivo, corre-se um grande risco. O risco é que os melhores cérebros, os mais incentivos, os mais inventivos, os mais criadores, percam incentivos e a produtividade global da sociedade baixa. O que é justo é o imposto proporcional. Cada um paga proporcionalmente a sua renda. Você querer que alguns, porque são mais ativos, enérgicos, diligentes, ou por um acidente de mercado, têm maior renda, sejam por isso punidos, é safadeza. Você está castigando o princípio básico da progressividade, a diligência. O princípio básico da progressividade é um conceito fadado a desaparecer. É um conceito que parte do princípio que os primeiros cruzeiros, a primeira parte do salário que você ganha, destina-se a atendimento de necessidades básicas, alimentação, depois o restante é para consumo e para poupança. Então, dentro desse princípio... Está possuído pela ideologia Robin Hood, tirar do rico para dar ao pobre. Não é isso, não. Eu não quero que o rico dê dinheiro ao pobre. Não deve, não. O rico deve investir, fazer investimentos para criar empregos para que os pobres prosperem. Nada de dar dinheiro ao governo, nada de dar dinheiro aos pobres. O ideário liberal é isto. O agente econômico deve atingir o máximo de sua produtividade e eficiência, para que ele invista dinheiro. E o pobre vai derivar sua renda do emprego criado
pelo investimento dos tomadores de risco. Mas quando o senhor cria... Mas quando o senhor cria... A questão é a seguinte, a progressividade de tirar dinheiro da população, do contribuinte para dar para o governo, aí é um falso paradoxo. Se tem um bolo X de impostos que tem que ser... O governo faz com esse dinheiro? Não, você está vendo aí na saúde? O senhor condena o princípio do imposto como um todo, não da progressividade. Deputado, se tem um bolo X que tem que ser você captado... Você está vendo a Previdência, você está vendo na saúde. O governo mas o é um malfeitor, meu cara. Mas a progressividade não é tirar... Você tem que confinar o governo a algumas tarefas fundamentais. Deputado, e os liberais, o que querem? Querem que o governo deixe de investir em Petrobras, em petroquímica, em aço, para investir em saúde e educação. Os liberais é que são os éticos, os moralistas, os que querem ajudar os pobres, afastando o governo de tarefas que não lhes convêm e concentrando o governo nos seus deveres fundamentais. O senhor é um sujeito cartesiano, o senhor está sofismando, o senhor desculpe. Estou falando que tem um X que tem que ser arrecadado pela sociedade. Um de cada vez, por favor. Nassif vai terminar a pergunta e em seguida... Mas então não arrecada nada. Abole o imposto, então. Deputado, há pouco arrecadar o estritamente necessário para a função social do governo. Vamos pegar. Você arrecada para fazer bombinha nuclear. Deputado, deixa eu só terminar. Só uma coisa, Nassif, nós não estamos discutindo aqui quem tem razão, cada um tem a sua opinião. Então, por favor, a segunda parte da sua pergunta, o deputado responde, em seguida o Dácio Nitrini, por favor. Você está muito positivo aí, está muito gaúcho você. Não, o ponto básico é o seguinte, tem um X de imposto que tem que ser arrecadado. Isso é inegável, tem que ser arrecadado. O que se discute é se esse X vai ser distribuído de maneira proporcional a todos os ganhos, ou se vai se jogar um pouco mais para quem ganha mais, para aliviar quem ganha menos. Esse é o ponto, não é a questão de tirar do governo. Você não alivia quem ganha menos, você alivia o governo que cria uma enorme burocracia e não ajuda o povo. Você está sofismando. O governo, obviamente, tem que arrecadar alguma coisa. Que coisa? O estritamente necessário para o cumprimento de suas funções básicas, que são saúde, educação, parcialmente a infraestrutura, defesa, segurança e justiça. E a nada mais. Que se coloca, não há que dar dinheiro ao governo. Mas o senhor se viu dois governos que aplicaram a infraestrutura, consideraram a infraestrutura como sendo fundamental. O governo Juscelino, ao qual o senhor se viu, né, certamente renegou depois, porque se viu depois a um governo que caçou o presidente Juscelino. E depois o senhor se viu, Eu votei contra a cassação de Juscelino, fui o único ministro a votar contra. É bom o registro. E botei meu cargo na mesa, Castelo Branco. Não concordo com essa cassação, meu cargo está à sua disposição. Faça-se a justiça. E o presidente lhe respondeu? Desculpa. E o presidente lhe respondeu? O presidente, o senhor deu um voto de consciência, mas eu não posso aceitar a sua demissão. Perfeito. Dácio Nitrini. E depois, com licença, para terminar essa pergunta. Depois o senhor se viu aos governos militares, depois da sua experiência de banqueiro, o senhor se viu ao governo Geisel, que foi o governo que retomou a fé na construção da infraestrutura como sendo elemento fundamental para o desenvolvimento brasileiro. No entanto, agora o senhor fala que esse Estado não deve ter, minimamente, uma parte da infraestrutura. Ora, o governo Geisel, como o governo Juscelino, investiram basicamente naquilo que a empresa privada nacional não tinha recursos para fazer e o capital internacional não estava interessado em realizar. Portanto, o senhor está sendo contraditório. Não. O governo investiu na infraestrutura e é uma das responsabilidades governamentais prover a infraestrutura, não totalmente, naquela parte, naquela função que não possa ser executada pelo capital privado. Houve uma fase na vida latino-americana em que se associava a ideia de infraestrutura automaticamente a governo. Isso é um erro. A infraestrutura no Brasil não foi criada pelo governo. E teríamos siderurgia se não fosse Volta Redonda? Quem é que criou a eletricidade no Brasil e permitiu a industrialização de São Paulo? Foi o governo? Foi Light. Quem é que criou o sistema telefônico no Brasil? Foi uma empresa canadense e uma empresa americana. Quem é que fez os frigoríficos? Quem é que fez os portos? Quem é que construiu as ferrovias? Lembre-se, meu caro Gutenberg, você é jovem demais. Mas eu me lembro que o senhor do governo Castelo Branco... no crepúsculo da vida. Eu vivi o tempo em que o investimento na infraestrutura era investimento privado. O governo entrou na infraestrutura no período de Juscelino. Por quê? E a encampação que o senhor promoveu das empresas de energia? Porque o governo negou tarifas, inviabilizou a iniciativa privada nesses setores. Ao inviabilizar a iniciativa privada nesses setores, ele chamou a si a responsabilidade da infraestrutura. Mas isso está mudando na América Latina. Criou uma doutrina. México, Argentina, o próprio Brasil estão vendendo a infraestrutura porque os governos se declaram incapazes
de Mas o investir senhor na criou uma infraestrutura. doutrina para As ferrovias estão sendo privatizadas na serviços públicos. Argentina. O senhor criou uma doutrina para incapacitar As telecomunicações foram privatizadas no Chile, na Argentina, no México e na Venezuela. O governo se está demitindo da infraestrutura, reconhecendo finalmente sua incapacidade. Mas nos anos 50 e reconhecendo capital que privado. investir Por favor, ou não em atenção. infraestrutura Deputado, é por problema de tarifas. Se houver tarifas, você pode ter capital privado. Se não houver, você não Tem, pode. deputado, Por tem favor, uma para encerrar, questão um minutinho antes do intervalo, uma última pergunta do Dácio Nitrini para Ok, completar tem a uma roda, por favor. questão muito atual, que é a questão das aposentadorias da Previdência Social. Sim. Há pouco, no início do programa, o senhor fez um gesto de repúdio à expressão política salarial e falou em salário de Livre mercado, negociação. de livre negociação. A Previdência Social também deveria ser uma questão de mercado? Ela deveria ser totalmente privatizada? Dentro de um conceito do seu raciocínio liberal? A posição liberal é que cabe ao indivíduo decidir se ele confia seu destino ao Estado ou se ele prefere fazer com que o seu destino seja protegido mediante investimentos no mercado. É o sistema de livre opção. Quem quiser continuar na Previdência Pública, que o faça. Eu considero isso masoquismo ante a total incapacidade do governo de prover serviços decentes. Velhos esperando na fila ante burocratas grevistas e cruéis. Mas, se alguém prefere Previdência Pública exclusivamente, que é perfeitamente lícita essa opção. O que não se deve é obrigar todo mundo, mesmo aqueles que não confiam no governo, que acham o governo um malfeitor a ser tolerado, uma conveniência inconveniente. Esses que não acreditam no governo devem ter a opção de buscar o seu seguro no mercado privado. Qual é a postura de um liberal? Seria: todo mundo deve prover a sua própria sustentação, usando as contribuições que antes pagava o governo para comprar cotas de fundos privados de pensão e aposentadoria. Se por acaso, ao longo de sua vida laboral, o cidadão não acumula suficiente renda que lhe garanta uma aposentadoria, aí então o governo entra supletivamente fornecendo esse mínimo de sobrevivência. O governo, então, não seria titular de previdência compulsória. Ele teria obrigatoriedade de prover previdência supletiva, se o cidadão não conseguisse obtê-la por vias de mercado. Imposto de renda negativo. Seria um imposto de renda negativo. O cidadão procurou usar suas contribuições para comprar cotas de fundo de pensão e verifica, ao chegar à aposentadoria, que essas cotas não lhe rendem uma renda mínima suficiente. Todo mundo que comprou essas então, ao cotas governo, antes do cruzado estão nisso, hein? O que havia, meu filho, era cotas de renda fixa antes da correção monetária. Você se esquece que houve um fenômeno chamado de inflação que anarquizou Antes tudo. do cruzado, tô falando. Deputado, pelo Antes senhor do falou cruzado. aí da Previdência, Antes do deputado, cruzado. o senhor- Pois é. deputado, Cada vez Teve uma por mais. regra de conversão do cruzeiro para o cruzado que praticamente tornou pó todos os planos deputado, privados. só para... Minutinho, por favor, Mitri, minutinho, por favor. Mas uma dessas intervenções governamentais, isso foi o resultado de choques. Vivemos de choques. O governo quer que a gente confie na moeda e ele próprio destrói a moeda. Deputado, por favor, desculpe a interrupção, Mitri e Nassif, mas é que nós temos que fazer um intervalo porque há outras emissoras transmitindo o programa. Nós voltamos daqui a pouco com Roda Viva, entrevistando hoje o deputado federal pelo PDS do Rio de Janeiro, Roberto Campos. Até já. Voltamos com Roda Viva, que hoje está entrevistando o ex-ministro, ex-embaixador, ex-senador e atual deputado federal pelo PDS do Rio de Janeiro, Roberto Campos. Deputado, um pouco antes do intervalo, o senhor falava sobre privatização e essa é uma preocupação em geral das pessoas, dos telespectadores, inclusive porque ela nem sempre é bem compreendida. Por exemplo, o José Augusto Vasconcelos, aqui de São Paulo, ele pergunta até que ponto o senhor acha que deve vir a privatização, se incluiria inclusive o Banco do Brasil, além da Petrobras. E o Gustavo Haddad, de São Paulo, também chega a falar na privatização do sistema penitenciário.
Para mim, a privatização deve ir até o máximo realisticamente possível, ficando o governo confinado às suas vocações fundamentais que tanto descumpre. Privatização da Petrobras, eu acho desnecessária. A Petrobras é grande demais, são 56 mil funcionários. Você tem, parece que 24 sindicatos na Petrobras. Você tem 141 empresas subsidiárias. É um monstro, grande demais. Seria um louco quem quisesse comprar a Petrobras. O importante é extinguir-se o monopólio da Petrobras, para que outras empresas possam surgir e com ela competir. Qual o outro aí? Banco do Brasil, acho que devia ser privatizado, não há razão para se ter um banco oficial. Os países desenvolvidos, vários deles não têm, não é absolutamente necessário que o governo seja um banqueiro. Qual é o outro? Um telespectador falou, inclusive, no sistema penitenciário. Se precisar privatizá-lo, como está sendo feito nos Estados Unidos, a rigor não é uma privatização do sistema penitenciário, é a privatização da prestação de serviço, com a ideia de que o serviço será mais barato. Isso é uma coisa a se testar empiricamente. Devíamos privatizar uma ou duas prisões para ver se realmente se torna mais barato. Se isso funcionar, não teria nenhuma objeção ideológica a isso. Fernando Mitter, por favor. A respeito de uma questão fundamental, que é a Previdência, o senhor, no final do primeiro bloco, colocou filosoficamente a sua posição. Hoje, o governo tem um projeto, o INSS tem aí um projeto que, pelo que eu posso ver, é um passo gigantesco dado à frente. Mas parece que ainda assim ele é insatisfatório para o senhor. Eu gostaria que o senhor colocasse em termos práticos o que é que o senhor espera deste projeto e desse governo na área da Previdência. Que solução prática e possível o senhor recomendaria agora? Não são ainda conhecidos os contornos finais da proposta governamental. O Jornal da Tarde publicou ainda esse projeto. Não, publicou faz uns 10 dias. Bom, mas não existe ainda um projeto apresentado ao Congresso. Existia no projetão um elenco de ideias. Este elenco de ideias representa significativo avanço. É a transformação de um tumor, como eu digo, num furúnculo. É sempre um avanço. Quais são as vantagens e defeitos da proposição governamental, tal como imagino venha a aparecer no Congresso? Primeiro, reconhece a inviabilidade de um sistema que admita a aposentadoria por tempo de serviço. Segundo, um sistema que admite essa variedade de aposentadorias especiais, que faz com que haja gente aposentada com 40, 42 anos, sem um período longo, com vida de beneficiário maior que o seu período de contribuição. São coisas realistas. Em terceiro lugar, o confinamento da garantia governamental de benefícios a um determinado limite, inferior ao atual, presumivelmente 5 salários mínimos. Essas proposições, a separação entre previdência e saúde sendo coberta por via orçamentária e não por via securitária. Trata-se de progresso na concepção da Previdência. Agora, há defeitos. E o furúnculo? Primeiro defeito, a meu ver, é antidemocrático. Nada que implique em obrigatoriedade de previdência pública é democrático, porque destrói a liberdade de opção do indivíduo. Eu devo optar se quero confiar meu destino ao governo ou se vou buscar minha recompensa no mercado. Ninguém me deve impor isso. Então, o projeto do governo é antidemocrático. Segundo, eu acho que só admite a previdência privada a partir de 5 salários mínimos. Exatamente, mas abre por que os pobres, que não têm a possibilidade de suplementar o magro pecúlio governamental com a compra de seguro privado, por que os pobres exatamente serão os mais punidos? Eles é que são obrigados, que não têm outro recurso, a confiar totalmente no governo. A classe média, não. Ela desconfia um pouco do governo, dá lá a sua contribuição na esperança de abiscoitar os 5 salários mínimos e que esses salários sejam reajustados no tempo. É uma esperança, não tem sido uma realidade. Agora, o pobre do cidadão que podia usar os seus 10% de desconto para comprar um seguro privado, fazer o seu pecúlio, esse esse está ferrado, Deputado, tem que recorrer ao seguro governamental por imposição. O deputado, eu queria até recolocar uma questão. O senhor falou que o liberal acha que cada um vai ganhar de acordo com a sua capacidade.
vai ter um pecúlio ou não de acordo com a sua capacidade. Isso é mesmo liberalismo? A sociedade moderna, ela não foi se fundamentando exatamente porque o indivíduo já não ficava mais sozinho, quer dizer, aquele que não podia, quer dizer, os desvalidos, os pobres, os doentes, os deficientes. A sociedade civilizada, não é nem moderna, ela não se formou exatamente para que os indivíduos que não tivessem condições tivessem a solidariedade da sociedade como um todo. O papel do Estado não é exatamente isso. Quer dizer, esse liberalismo é um liberalismo, nós estamos voltando ao tempo de selvageria, quer dizer, cada um por si, Deus por todos. Isso não é negação do próprio Estado, isso é liberalismo ou é anarquismo? Aliás, o ministro Simons, na revista Exame agora, no comecinho de janeiro, né, ele questiona já esse liberalismo, como já está acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Todo mundo que vai aos Estados Unidos vê um crescimento fantástico da miséria, né? As estatísticas estão mostrando isso, e eu tenho a impressão que, como tudo é modismo no pensamento econômico, a gente teve essa década, né, de pregação do liberalismo, mas as consequências sociais disso estão surgindo. O senhor acha realmente que uma sociedade civilizada não tem a obrigação de cuidar dos pobres, dos deficientes, dos doentes, cada um por si? A minha pergunta é essa, se isso é liberalismo ou se isso é realmente uma teoria que está sendo empurrada a goela abaixo da gente neste momento. Ô Luiz, você considera a sociedade socialista? Não é socialista. Sociedade civilizada? Os Estados Unidos não eram socialistas. As socialistas foram criados... Não, senhor. Foram criados qualquer sociedade civilizada, na percepção de que o capitalismo americano não era isso. O governo até havia essa onda promoveria a solidariedade entre os membros da sociedade. O Estado redistribuía recurso e assistia a quem não pode. Resultado, falência, crueldade, fome, miséria, desintegração. Inglaterra, então, falência, França, falência, Estados Unidos, vamos ver com essa história de solidariedade promovida pelo governo. Solidariedade promovida pelo governo é o desastre socialista, meu caro. Por favor, um de cada vez, por favor. Passemos agora o caso norte-americano. Obviamente é uma sociedade com bolsões de miséria, mas é uma sociedade que também é o depósito de miseráveis. É a única grande sociedade multirracial do mundo que se tornou um depósito de miseráveis. Miseráveis do Haiti, miseráveis da Nicarágua, fugindo do socialismo. Miseráveis da Guatemala, miseráveis brasileiros. Séculos. Esta grande sociedade multinacional absorve gente, é a única grande sociedade aberta. O Japão não absorve ninguém. A Suécia, elegante, tal, carismática, não absorve ninguém. A grande sociedade que se tornou o depósito de miseráveis do mundo e que os regenera em parte, e talvez o regenere totalmente no futuro, foi a sociedade americana. Recebe vietnamitas, recebe haitianos, recebe nicaragüenses. Você imaginou se nós tivéssemos aqui uma invasão de pessoal do Haiti, de Nicarágua? O que é que faríamos? Está de acordo com isso? Esta civilização que você se refere, depreciativamente, criou 18 milhões de empregos em 12 anos. Ele vai responder. Por favor. Não respondeu ainda. Deputado, a pergunta do Aloysio, se o senhor acha... Um minutinho, por favor. A pergunta que o Aloysio fez. Se o senhor acha que esse liberalismo que o senhor está pregando é liberalismo mesmo, ou nós estamos voltando a uma espécie de barbárie de cada um por si e Deus por todos? Isso, Aloysio? Isso. Deputado, por favor. Isso é isso que se quer para o Brasil. Quais são as civilizações mais prósperas do mundo que melhor elevaram o padrão de vida do indivíduo? São as civilizações que se baseiam na economia liberal. Não foram as civilizações socialistas. Tem políticas sociais também, deputado. Hein? Políticas sociais, é que quando faz as comparações, a gente fala de um capitalismo com políticas sociais, de repente, para estabelecer, digamos, o paralelo com o liberalismo, já se vai direto para uma economia planificada. A gente está falando de um capitalismo com políticas sociais. Você é a favor do meio termo, terceira via, social-democrata, murismo, PSDB, Deus me livre. Eu não sou a favor dessa genia do senhor. Deputado, mas senhor não sou. Deputado. No seu, deputado. Desgraça da seu íntimo. Aparentemente não haverá nenhum acordo no pensamento liberal aqui. Então tem uma pergunta a Fátima em seguida, por favor. Deputado. O deputado desculpa, mas aí usou do artifício que o senhor está reputando para o PSDB, quer dizer, o artifício de não ter respondido a pergunta, de ficar em cima do Aloysio e o liberalismo é a expressão mais alta de civilização humana. É a expressão mais alta de civilização humana. Foi o liberalismo que, a partir de 1776,
assegurou o progresso da Revolução Industrial e a implantação da democracia. Mas cuidava do O liberalismo entrou em ocaso quando? Em 1917, e depois com a Grande Recessão, da qual surgiram sistemas que se diziam solidários, capazes de resolver a miséria, o comunismo e fascismo, duas ideologias autoritárias. Hoje estamos assistindo a quê? Uma ressurreição do liberalismo, como o sistema mais capaz, não é um sistema perfeito, tem grandes imperfeições, mas tem que se considerar a coisa relativamente. Qual o sistema mais capaz de atingir minimamente 3 objetivos fundamentais que dificilmente se conciliam? Eficiência econômica, liberdade política e equidade social. Deputado, só para ver se conseguimos chegar a um acordo, quais são as grandes deficiências do liberalismo, então? O senhor disse que é um regime cheio de deficiências. Quais seriam as grandes deficiências? Bom, a grande deficiência do liberalismo é não ser suficientemente liberal. No caso brasileiro, nunca houve liberalismo. Quando se fala em liberalismo no Brasil, mas onde é que se... Esse é um dos países mais intervencionistas do mundo. Não tem nada a ver com liberalismo. 2 figuras que estão ausentes da cena brasileira são liberalismo e capitalismo. Como é que você vai ter capitalismo quando você tem controle de preço, intervenção do governo? Fátima, então, pela ordem. No primeiro bloco, a pergunta do social, da ideia que foi feita pelo Nassif, quer dizer, aonde está o social no liberalismo? Eu não senti que o senhor respondeu, e agora também, quer dizer, se a gente partir do pressuposto que realmente ninguém conhece que qualquer tese liberal, aonde está a equidade social no liberalismo? Quer dizer, como ele consegue fazer a justiça ou equidade, enfim, qual seja o nome, dentro do social? Quer dizer, quais os mecanismos que ele pode usar e implementar para conseguir isso? O mecanismo fundamental do liberalismo é que, ao deixar livre a iniciativa do indivíduo, sem coerção, ele maximiza a eficiência do indivíduo. Ao maximizar a eficiência do indivíduo, ele contribui para alargar as oportunidades da sociedade. Essa é a grande contribuição da sociedade. Nada mais criativo do que a liberdade individual. Sendo eficiente, sendo a sociedade eficiente, tendo ela um alto nível de eficiência média, há recursos então para distribuir. O que não se pode é partir da ideia de que o governo deve interferir na atividade econômica com propósitos redistributivos, porque o que ele faz é diminuir a eficiência, diminuir os recursos a ser distribuídos. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Um minutinho. Antes da pergunta do Tão e seguido do Mitre, lembrar ao telespectador Ana Valentina de São Paulo que o deputado já respondeu sobre a questão da informática e da indústria automobilística. Tão e Mitre. Eu queria inverter, mudar um pouquinho. Você vai mudar e eu queria ainda nesse assunto. Só uma perguntinha rápida. É o seguinte, qual a solução liberal que o senhor recomendaria, por exemplo, para o problema educacional brasileiro, que está completamente à míngua? Só isso, acho que o telespectador vai entender concretamente a posição liberal na área social, se o senhor responder essa pergunta. Bom, a primeira coisa que um liberal recomendaria é o governo se afastar de atividades empresariais, privatizar suas empresas e, com esses recursos, aplicá-los na área social, inclusive educação. E, dentro da educação, gastar bem, não gastar antidemocraticamente. O governo gasta dinheiro em educação antidemocraticamente. Por quê? Porque dá universidade gratuita aos ricos. Ora, os ricos deveriam pagar sua universidade para facilitar o acesso dos pobres, que teriam bolsas de estudo para fazer a opção entre a universidade pública e a universidade privada. Nós temos um regime educacional em que, a rigor, os pobres subvencionam os ricos. Os pobres pagam impostos que beneficiam os ricos que têm universidade gratuita. Os pobres pagam impostos, não conseguem sequer chegar à escola secundária. Quando chega à escola secundária, não há suficiente oferta de escolas secundárias pelo governo. Eles têm que ir para a escola secundária privada, ou então não ir à escola secundária, ou estudar minimamente, criando-se então uma desvantagem ao nível universitário. Temos que reconsiderar todo o problema de educação. Educação, em princípio, é paga, exceto educação fundamental, essa é gratuita. Educação secundária, educação superior, pagas. Agora, o governo deve dar bolsas gratuitas, generosas, aos filhos de famílias pobres que querem ir à escola secundária e que tenham insuficiência de recursos e insuficiência acadêmica.
E ao nível universitário, deve dar bolsas aos pobres, mas bolsas reembolsáveis. Eles devem pagar essas bolsas quando chegam ao mercado de trabalho para se reconstituir o Fundo Social de Educação. Esta é a solução liberal e democrática. Nossa solução é antidemocrática. Senhor, mas então, Gomes Pedro, por favor. Eu ia mudar de assunto, mas não vou mais, não, porque eu vou colocar uma questão ainda referente ao liberalismo. Pelo que o senhor disse, o liberalismo, para dar certo, pressupõe um governo extremamente eficiente, que é o governo que vai decidir quem merece receber a bolsa, o aposentado que não merece ser aposentado, ao mesmo tempo ele vai ter um complemento de um imposto de renda, vai ser beneficiário do imposto de renda negativo. Então, esse liberalismo que o senhor propõe está pressupondo um Estado altamente eficiente. E não é uma contradição um Estado eficiente com uma proposta liberal absoluta, ampla? Não, Tião. Você é um idealista. Estado eficiente é uma coisa difícil. O que o liberal espera é um Estado modesto, um Estado humilde, que reconheça a sua ineficiência e, por isso, se autolimite. O que nós temos é um Estado ineficiente e orgulhoso. O supremo pecado é o orgulho. E os nossos estatizantes são os grandes orgulhosos. O Estado é eficiente, o Estado sabe melhor que o indivíduo o que é bom para ele. Todo mundo tem que ser feliz à maneira do Estado, ninguém deve ser feliz à sua própria maneira. Obviamente, o liberal espera que o Estado seja eficiente. Para isso, ele admite que o Estado seja modesto, de funções limitadas no tempo e no espaço. Deputado, doutrina, tudo muito bem. Mas tem a praxe que eu reclamei que o senhor faz. Você acha que eu não tenho? Não, eu acho que o senhor, eu sou testemunha do seu trabalho. Citei o seu discurso, que eu achei que foi um monólogo. Você não acha que eu sou um pregador irrelevante? Não, eu sou, talvez todo mundo sabe mas eu não influencio. Todo mundo sabe que o senhor é um militante. Por essa militância que eu lhe pergunto. Como é que com todo esse acervo intelectual, essa sabedoria profética, o senhor vive do PDS? O senhor, por acaso, votou no Zé Lourenço ou no Vitor Faccioni para líder da sua bancada? Votei no Vitor Faccioni. Acho que é um bom líder, um homem llano, com um ideário liberal. Apesar de, recentemente, até preciso falar isso com ele, fiquei um pouco desapontado, porque parece que ele teve nota 4 no DIAP. E eu me orgulho de ter tido nota 0, e só volta quem tem a nota 0. Acho que ele teve uma nota muito alta. Falar com o Faccioni, que diabo, você teve nota 4 do DIAP, significa que você tem uma perversão qualquer. Apenas esclarecendo os telespectadores, o DIAP é um livro publicado por entidades sindicais que dão notas aos parlamentares segundo a sua atuação no Congresso e as votações que tiveram lá. Eu tive 0, por isso me considero um profeta. Mas por que do PDS? Primeiro, eu não gosto de mudar de partido. Eu não acho que partido seja uma roupa a ser mudada de manhã ou de noite e tal. Eu acho que o partido deve ser respeitado como um instrumento político da democracia. Essa infidelidade partidária, para mim, é um dos graves defeitos da vida política brasileira, que, se não for corrigido, inviabilizará tanto o presidencialismo como o parlamentarismo. Eu acho que o PDS é o partido que mais se aproxima da ideologia da economia de mercado. Não é nenhum partido brasileiro professa abertamente a economia de mercado. Mas na medida de imperfeições, o PDS é o menos imperfeito, é o que mais se aproxima da ideologia de mercado. Só pegando um gancho em fidelidade? Mais que o PL. Eu não considero, por exemplo, o Álvaro Vale, um nobre deputado, muito meu amigo, não considero um liberal. Só pegando um gancho na questão da fidelidade, o telespectador Jaime de Souza, aqui de São Paulo, pergunta se o senhor repetiria o seu voto em Paulo Maluf no colégio eleitoral. Repetiria. Eu acho que é um homem muito qualificado para o exercício da administração. Foi um grande administrador em São Paulo e agora está amadurecido pela experiência. Eu acho que o Brasil perdeu em não ter Paulo Maluf. Qual é a previsão dele? Tem Erundina, meu Deus do céu. É isso. Eu queria saber qual é a sua previsão do futuro do PDS nas eleições agora, municipais, principalmente no Rio de Janeiro, e o futuro até para a mudança presidencial. No PDS do Rio de Janeiro, nós temos um bom acontecimento. Vai lançar-se candidato no dia 13 de março, o Amaral Neto, que é um líder vigoroso de convicções firmes. Marcamos a convenção que o elegerá, que o designará candidato, para sexta-feira, 13 de março.
sexta-feira 13, dia do azar. De março. Dia do azar dos bandidos e dia da chegada do xerife ao Rio de Janeiro. O senhor defende a pena de morte? É isso que... Hein? O senhor defende a pena de morte? Privado ou estatal? Eu defendo, tá aí, eu sou privatista, o Nassif sabe disso. Absolutamente privatista, exceto numa coisa. A pena de morte está privatizada. No Rio de Janeiro é, inclusive, uma indústria. Eu quero que a pena de morte seja estatizada. Mas, deputado, E a única coisa a ser estatizada é a pena de morte. o que pode fazer um prefeito contra o bandido? Isso aí é uma retórica que o Jânio usou em São Paulo, graças à qual ganhou a eleição, mas era inteiramente demagógica, porque, como se sabe, os assuntos de segurança pública não são afetos a prefeitos. O que pode fazer o xerife Amaral Neto contra os bandidos no Rio de Janeiro? Eu não sei de falar mal. Claro, ele pode criar uma crise de consciência, ele pode fustigar o governador, ele pode acicatar Sim, o nível governador simbólico, né? para que o governador se mobilize. No momento, o governador não tem desafios nem críticas substanciais nesta área. E o Rio de Janeiro virou a Beirute tropical. A gente sabe que sai de casa, não sabe se vai chegar em casa e com quanto vai chegar em casa no bolso. Dácio Nitrini, por favor. Não, tio, Pegando essa metáfora do Rio de Janeiro, PDS essa Brasil. metáfora do Rio de Janeiro que muitos amigos meus que moram no Rio, e a própria imprensa eventualmente do Rio de Janeiro cita, que os pobres, os marginais, eventualmente podem invadir e acabar com a classe média e os ricos do Rio de Janeiro. O Jean-Christophe Rufin fez um livro, foi prefaciado pelo presidente Collor, mantendo uma metáfora um pouco distante, eu vou citar esse livro, fala que os países pobres é que teriam um conflito com os países ricos, agora em que acabou-se com a questão do comunismo internacional. O senhor acha que a luta de classes está sendo substituída por um conflito direto entre os pobres e os ricos do mundo? Bom, há muitos desde o começo da humanidade, quando começaram a formar tribos, havia tribos ricas, tribos pobres. Sempre houve nações ricas e nações pobres. E sempre houve antagonismo entre eles. O Império Romano caiu pelo confronto, primeiro com o proletariado externo dos bárbaros, e o Rufin provavelmente nos inclui os subdesenvolvidos desse proletariado externo dos bárbaros. Ou então pelo proletariado interno, quando se aguçam demais as rivalidades sociais. De modo que eu acredito que o mundo está afadado a viver com grande tensão. Agora, ao contrário do Rufin, eu acho que a fronteira entre a pobreza e a riqueza se tornou muito mais elástica do que ele pensa. Por exemplo, a Ásia era uma região de aguda pobreza. Todo mundo imaginava que Singapura, Taiwan, Coreia, países pobres, sobrepovoados, sem nenhum recurso naturais, fossem focos de pobreza e inquietação. E o que sucedeu? Esses povos se tornaram prósperos. Essa tribo pobre ingressou na riqueza no espaço de uma só geração. A América Latina parecia se incorporar à pequena burguesia ocidental. Depois, durante os anos 80, voltou o proletariado, mas eis que a América Latina subitamente volta a ter pretensões de burguesia e incorporação ao núcleo ocidental. Então, o Rufin exagera extremamente a grande possibilidade de transferência da pobreza à riqueza, se adotadas políticas satisfatórias. E no momento em que os pobres, o proletariado pobre, cesse de atribuir a culpa de seus males a agentes externos, a demônios pré-fabricados. No dia em que reconhecerem que a culpa é interna e que a correção tem que vir da sua própria coragem, disciplina, subdesenvolvimento, meu caro, é falta de caráter. Um país é subdesenvolvido não é porque faltam recursos naturais. Há muitos países sem recursos naturais são desenvolvidos. Subdesenvolvimento é falta de caráter. Eu acho que o mundo subdesenvolvido revela falta de caráter, quando, ao invés de se autocriticar e corrigir os seus defeitos, adota a fórmula fácil. A culpa é dos multinacionais, a culpa é do imperialismo norte-americano, a culpa é do imperialismo inglês, a culpa é das relações de troca injustas. Isto é esta forma mental primária de fugir dos fatos. Deputado, e por isso ficar vítima da fatalidade. Só um minutinho, então. Isso é que causa esse conflito agudo, que, entretanto, é muito menos agudo do que diz o Rufin
há possibilidades de transferência de um mundo ao outro. E a franja asiática é a melhor demonstração disso. E a América Latina começa a demonstrar isso também, no Chile, no México, por exemplo. Deputado, só abrir uma janela aqui para o telespectador, antes do Tão, uma pergunta mais específica. A Laura Cristaldo, de Ribeirão Preto, gostaria de saber se no liberalismo existe espaço para o imposto único. O Luiz Otávio Leonardi de Santos pergunta a sua opinião sobre o imposto único. Ele lembra, inclusive, que na semana passada, aqui no Roda Viva, o professor Ives Gandra Martins não defendeu ou atacou o imposto único, disse que não é a melhor solução. Eu acho que o imposto único não só é compatível com o liberalismo, como é ele conducente, porque é um imposto menos intrusivo, menos perturbador. As figuras clássicas, tradicionais, imposto sobre renda, sobre circulação de mercadorias, imposto sobre serviços, contribuições previdenciárias, todas têm um defeito comum. Tratam injustamente os segmentos sociais. Só paga imposto no Brasil 1/3 da população economicamente ativa. 1/3, ou talvez mais, é a economia informal, que não paga impostos. 1/3 é a atividade governamental, que paga impostos mal e porcamente. O governo é o maior inadimplente em relação a si mesmo. Então, o grande problema fiscal brasileiro não é aumentar alíquotas, não é aumentar a progressividade, nada disso, é muito mais primário. É fazer com que toda a população economicamente ativa pague impostos. Impostos proporcionais ao seu rendimento. E como proporcionais ao seu rendimento se o imposto é único, uma alíquota única? É porque as classes mais abastadas fazem mais transações e compram bens mais sofisticados. Por isso, embutido você tem uma progressividade sem perturbação de incentivos. Isso não tem risco. Que a progressividade no imposto de renda é uma progressividade que perturba os incentivos. Leva a gente aí para Miami, isso não tem o risco, vai fuga de cérebros, fuga de capitais. Vai informalizar mais ainda as transações? Quer dizer, as pessoas O vão professor tender Ives a não Gandra ir para o Martins banco. relembrou a semana passada aqui que na Argentina, por exemplo, houve essa informalização. Chamava-se o pacotaço, pessoas com pacotes de dinheiro. Será que o imposto único vai provocar desintermediação bancária? O banco não é um mero descontador de cheques. O banco é um supermercado de serviços. Você obtém no banco vários serviços. Turismo, seguro, cheques, transferências. Será que você, por causa de um imposto com uma alíquota mínima de 1%, vai tirar seu dinheiro no banco e levá-lo à sua casa, onde o ladrão assalta? Aliás, assalta lá antes de chegar a casa, assalta lá na esquina e confisca 100%. Qual o burro que vai tirar dinheiro do banco, onde pagaria 1% se usar o dinheiro através de cheques, para ser confiscado pelo ladrão na rua, deputado, que rouba deputado, 100%. E confiscado pela inflação também. Deputado, essa visão, Inflação, deputado, isso não existe. Esse deputado. medo não existe. Essa visão de que o pobre, que o rico vai pagar mais imposto porque o produto é mais sofisticado, tem mais transação, não bate com a estrutura de custo ou de transações da economia. Né? Como assim? Em geral, os alimentos básicos são aqueles que têm uma rede, uma cadeia de intermediários muito maior do que o produto sofisticado. Quer dizer, um imposto único teria uma mudança grande na estrutura de preços relativos da economia. Essa estrutura não foi estudada ainda. O próprio Marco Sintra, que é o defensor do imposto único, não estudou ainda o reflexo sobre os diversos setores. A gente sabe hoje que um supermercado da periferia tem um preço mais alto hoje que o supermercado do centro. Que a loja de importados. Que a loja de importados, porque o número de transações numa estrutura de alimentos básicos é muito maior. Então, um imposto como esse penalizaria diretamente, muito mais pesadamente, o ser de baixa renda do que o ser de consumo Isso supérfluo. é estranho, deve ser ignorante. Você acha, então, que uma verdura na feira, um arroz, um feijão, tenha, através de estágios de elaboração maiores do que de um Tem intermediários videocassete? muito mais intermediários do que um produto sofisticado. A própria desorganização, a própria falta de estrutura de comercialização desses produtos em periferia, o senhor precisa chegar na periferia e fazer um trajeto ao contrário de 1 quilo de arroz lá, que você vai ver que tem um monte de gente no caminho lá. Pô, tem um monte de gente no caminho, inclusive fiscais, que abiscoitam uma parte do imposto. Se você realmente tiver um imposto único, por favor. Uma das suas profecias? O grau de elaboração desses produtos é, obviamente, muito mais rudimentar que o grau de elaboração de um produto industrial. A estrutura de comercialização Tanto mais quanto hoje, na indústria moderna, ninguém mais chega ao produto final numa só unidade. Eles chegam ao produto final comprando de várias unidades. Cada vez mais
o produto manufaturado é descentralizado, comportando operações diferentes da empresa e entre diferentes empresas. É um grau de elaboração muito maior. Você põe um imposto cumulativo aí, um imposto cumulativo... Eu estaria disposto a rever a minha ideia, Deputado, mas... uma das suas profecias que... Põe um imposto cumulativo em cima disso aí, qual é o desequilíbrio que vai ter de preços relativos? Não tem nenhuma análise setorial até agora. Se for o único imposto, essa história tem que ser o único imposto de propostas arrecadatórias. Você pode ter impostos de política econômica, de exportação ou importação, mas imposto arrecadador tem que ser realmente o único. E aí, você já imaginou? Mas pensa um pouco, Marcelo. O que é que sucede hoje? Você tem 3, 4 fiscos. Você tem o fisco estadual, o fisco municipal, o fisco federal, todos eles corruptos, todos eles com um grande número de achacadores. Você tem o fisco previdenciário. Você tem quantos livros? Você tem dezenas de livros fiscais, se não me engano, 24 livros fiscais na indústria automobilística. Se você se livra disso tudo, e apenas quando você faz uma transação financeira, automaticamente essa transação financeira recebe uma carga tributária com uma alíquota mínima, é claro que as economias são tão vastas. Hoje a competição é extremamente prejudicada. O cidadão tem que se preocupar com os custos do competidor, com a competição internacional, tá? Mas todo sujeito, ao acordar de manhã, tem que se fazer a seguinte pergunta: o que é que meu competidor está sonegando? Porque se ele sonegar mais do que eu... O senhor é sempre 8,80, não dá para ter uns 28 no meio só aí? Só queria mudar um pouco o assunto aqui. Uma das suas profecias que está se transformando, uma das suas heresias, perdão, que está se transformando em profecia, isso independente de qualquer ação governamental e até de formadores da opinião pública, é a questão do controle da natalidade e o risco de uma explosão demográfica. Eu queria saber especificamente do senhor se o senhor acredita, por exemplo, nos dados do último censo. Se nós podemos dormir tranquilos, certo que o vizinho não está dormindo, por exemplo. Como é que o senhor viu esse censo e se está afastado? Se for em 1970, o senhor já levantava, e era uma das pouquíssimas vozes que falavam no assunto, a necessidade de uma política demográfica, de um controle da natalidade para o país. Seria um grande plano econômico do Brasil. O senhor aponta como um dos fatores de sucesso do desenvolvimento asiático, né? Como é que o senhor vê hoje a questão demográfica no Brasil, em cima, inclusive, dos resultados do último censo? Com um certo alívio, porém ainda sem tranquilidade, porque, afinal de contas, o fato de não termos feito um armistício com o espermatozoide muito antes, ainda redundará em grandes massas chegando ao mercado de trabalho. Eu teria propugnado um armistício com o espermatozoide muito antes, igual em 64, quando estive no Ministério. As minhas duas grandes frustrações com o ministro Castelo Branco foram as seguintes. Primeiro, não ter conseguido implantar naquela ocasião um programa de planejamento familiar. Havia tríplice objeção. A igreja, o clero e os próprios empresários que acreditavam que grandes massas significam mercado e mão de obra barata. O exército, a igreja e o clero? As Forças Armadas? As Forças Armadas? As Forças Armadas também, naquela época, achavam que as massas permitiriam ocupação com a Amazônia e nos assegurariam uma automática superioridade sobre a Argentina. Hoje eles descobriram que a guerra é guerra de botões, o que conta é igual ao raio laser ou míssil, e não a massa humana. A massa humana hoje é um abacaxi em matéria militar. Deputado. Mas naquele tempo havia essa tríplice força. Os próprios empresários confundiam Paquistão com Suíça. Eu sempre dizia, Paquistão tem 80 milhões de habitantes, a Suíça tem 6 milhões, a Suíça é um mercado maior que o Paquistão, porque mercado não é simplesmente espermatozoide enérgico. O mercado é produtividade. Como é que o senhor viu o censo? Ele só acredita nesses números? Mas eu só queria dizer que minhas duas frustrações do governo Castelo Branco foram não ter implantado um programa de planejamento familiar e não ter conseguido sequer ver discutido seriamente a abolição do monopólio da Petrobras. Não a abolição da Petrobras, a abolição do monopólio da Petrobras. O senhor não conseguiu fazer também o Ministério da Defesa, né? Eu também propugnei naquela época o Ministério da Defesa. Falar em militares, deputado, o senhor concorda com essa ideia que vem dos Estados Unidos de diminuir as forças armadas na América Latina, no terceiro mundo, para inclusive economizar dinheiro a partir do desaparecimento da ameaça comunista? Eu acho que sim. Realmente, as ameaças existem. O Brasil sofre de uma alarmante carência de inimigos.
pesquisar, ele vê uma alarmante carência. De modo que as Forças Armadas, apesar de modestas no contexto latino-americano, estão superdimensionadas. Eu acho que se a gente quer investir no social, está aí. Uma boa maneira é você O senhor proporia isso durante o governo Castelo Branco, ou deputado? então devotar o aparato militar a funções sociais. Treinamento, educação, combate às drogas. Temos que dar uma nova função aos militares que hoje sofrem de uma crise existencial, porque o Brasil tem uma alarmante carência de inimigos. O senhor discutiria essas questões no governo Castelo Branco? Ah, claro. Ou chegou-se a discutir? Chegou-se a discutir, sim. O que eu propus ao Castelo Branco, nós temos 3 alternativas num país pobre. Nós não podemos ter um aparelho militar faustoso. Há 3 possibilidades. Primeiro, fazer com que o orçamento militar fique constante em termos nominais e, por isso, sendo reduzido na proporção da inflação. Segundo, fazer com que ele fique estacionário em termos reais, quer dizer, só corrigi-lo estritamente em função da inflação, nada investir mais. Terceiro, fazê-lo crescer na proporção do crescimento do produto, de modo que a fatia militar ficasse constante. O Castelo, bom, fazer crescê-lo em termos reais, eu próprio reconheço que seria uma atitude antidesenvolvimentista. Fixá-lo em termos nominais, deixar que a inflação aniquile o orçamento militar, também não posso. Então vamos para a solução intermediária, que é estritamente manter o nível real de dispêndio militar sem aumentar. Mitri, por favor. Bom, falando agora de um inimigo real nosso, que é a inflação. Na sexta-feira, eu ouvi um debate na Rádio Eldorado, do qual o senhor participou. Eram 4 ex-ministros e um ex-secretário-geral do Ministério. O único realmente radical contra qualquer tratamento artificial de choque para debelar a inflação era o senhor. Os outros, até mesmo o ex-ministro Maílson, admitiam uma certa âncora num certo momento. É a terceira via, meu cara. Pois esta é a minha questão. Sociais-democratas. Mas aí que está, o senhor não teme, quer dizer, eu digo teme a partir do seu próprio ponto de vista, o senhor não teme que nos próximos 3 meses, digamos 4 meses, a inflação continuando com 2 dígitos, 22, 23, 19, 25, que aí é tudo a mesma coisa, a ideia de um choque não acabe prevalecendo? E eu perguntaria também ao senhor, a perdurar essa situação por mais 4, 5, 6 meses, como é que fica a economia com esses 2 dígitos aí? Porque o senhor defende uma vitória gradual contra a inflação. Será que há tempo para isso? Eu não só temo, eu tremo de medo. Se a inflação persistir nesse nível aí de 25, 23, 25%, que haja gente advogando o choque. E ao advogarem o choque, eles retardam a desinflação que já podia ter sido obtida. Por que a inflação brasileira é tão renitente? Por que que o empresário brasileiro parece se comportar anormalmente? Mesmo numa recessão, ele mantém os preços e às vezes tenta aumentá-los. É por causa da experiência desfavorável de sucessivos congelamentos anteriores. Quando você engessa uma perna e depois tira o gesso, você não espera que o sujeito fique um atleta. A economia brasileira é uma economia que por longo tempo viveu engessada, perdeu qualquer capacidade atlética. A reação da oferta brasileira é anormalmente lenta quando você libera o mercado. O que é o mercado? Os preços do mercado são sinais. Sobe um preço, isso é uma sinalização para que o produtor produza mais. No mundo inteiro isso ocorre. No Brasil, o que é que faz? O que é que faz o empresário? Diz, bom, o preço subiu. Em tese, eu deveria investir, comprar uma máquina, contratar mais gente. Mas eu não sei se exatamente porque esse preço subiu, o governo não entra em pânico amanhã e não vai amarrar o preço. Então, para mim, o melhor é manter o preço alto, se possível, até aumentá-lo. Até que eu me convença de que não vai haver mais choques. E cada vez que vão ao rádio, Bresser Pereira, Maílson da Nóbrega, sei lá o quê, dizendo que é possível que, se a inflação continuar assim, vamos ter um novo choque, isso mesmo faz com que a inflação continue assim. Pelo que o senhor conhece do presidente Porque da República, a oferta não reage. Agora, não é uma reação, digamos, perversa, mas não é uma reação absurda. Se não tivesse havido precedentes de congelamento, nós teríamos um empresário comportando-se normalmente. Quando se combate a inflação, há uma sequência dolorosa. Como quando se instaura um processo de inflação, uma sequência gostosa. Quando se instaura um processo de inflação, a coisa é gostosa. Primeiro, sobe a produção. Depois, sobe o emprego. Ótimo.
Só num terceiro estágio é que vem o desastre, sobe os preços. Quando você começa um processo de inflação, a sequência é dolorosa. Primeiro cai a produção. Isso já ocorreu. Segundo, cai o emprego, o que está ocorrendo agora. Em terceiro lugar, caem os preços. Mas não cairão os preços se continuar a gente com mais... Deputado, só um minutinho, por favor. Deputado, por favor. O Bresser Pereira, que é mais? Sei lá mais que. A predizer que se a inflação ficar 3 meses nesse patamar, todo mundo entra em pânico, vem um novo choque. Isso deputado, é uma coisa que pode acontecer. Deputado, por favor, nosso tempo está se esgotando, o Sete estava fazendo uma pergunta, eu tenho uma última, nós encerramos o programa. Eu queria só, pelo que o senhor conhece do presidente da República, do presidente Fernando Collor, esse canto de sereia é capaz de seduzi-lo novamente? Quer dizer, choque, ele tem reiterado que não. Mas qual é o seu feeling a esse respeito? Se a coisa não evoluir com rapidez para... Eu não sou perito em Collor, eu acho que ele não é perito em si mesmo. Eu predizia que ele marchava para uma solução liberal à luz do seu discurso de posse. Ele marchou por uma solução inteiramente intervencionista. Mas eu espero que ele agora esteja convencido de que as receitas heterodoxas não funcionam. Não só pela amarga experiência brasileira, como porque há um exemplo de contaminação. A América Latina toda já tentou soluções heterodoxas, arrependeu-se antes do Brasil e já está tendo êxito. Então, o senhor continua achando que o Brasil vai ter um futuro medíocre? Porque mesmo quando o senhor disse que a economia estava melhorando, o futuro do Brasil seria medíocre. Medíocre em termos do que eu esperava quando um tecnocrata jovem. Eu esperava que o Brasil fosse uma grande potência e membro do Clube dos Ricos no ano 2000. Não será um membro do Clube dos Ricos, não será uma grande potência no ano 2000. Porque nós erramos bastante ao longo do tempo, mas erramos lascivamente a partir de 1984, com Plano Cruzado, moratória, nova Constituição, informática, confisco e congelamento. Portanto, nosso destino é medíocre comparado ao meu ideal de jovem. E vejo que chegarei à velhice, já estou no crepúsculo biológico e o país continuará um país pobre. Para encerrar, o senhor foi aqui... Inutilmente pobre. Insolentemente pobre. O senhor recebeu aqui várias perguntas, foi pressionado, foi discutido, foi polemizado com os jornalistas, os nossos convidados. Então, a telespectadora Neide Cunha Cardoso, de São José dos Campos, telefonou e faz a seguinte pergunta: por que é tão difícil encontrar liberais entre os profissionais de comunicação? Isso é curioso. Os liberais de comunicação têm uma propensão esquerdista que eu jamais consegui explicar. Logicamente, não há razão para isso, porque o socialismo de esquerda geralmente mata a liberdade de opinião. Não há jornalistas em Cuba, não há comunicação em Cuba. Por que, então, o jornalista tem essa propensão, esse viés esquerdista? Só encontra uma explicação. É que eles acham que são mais inteligentes do que os patrões são burros, eles são mais inteligentes e mais pobres. E acho isso uma tremenda injustiça a ser corrigida, então, por uma aventura socialista. Nós agradecemos, então, a presença esta noite no Roda Viva do ex-ministro, ex-embaixador e ex-senador, atual deputado federal do PDS, pelo Rio de Janeiro. Os patrões são burros, às vezes. Roberto Campos. Agradecemos também aos companheiros jornalistas que nos ajudaram na entrevista de hoje e aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao deputado após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos.